Ezequiel capítulo 16, o versículo 1 até o 63 diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize: Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. O teu pai era amorreu e a tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nascestes, não foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes, foste lançada em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu, isso aqui é o Senhor falando conosco, passando eu por junto de ti, vi-te a revolver no teu sangue e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Vive, sim, ainda que estás no teu sangue. E eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Cresceste e te engrandeceste, chegaste a grande formosura, formaram-se os teus seios, te cresceram os teus cabelos, no entanto, estavas nua e descoberta. E passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti as abas do meu manto, e cobri a tua nudez. E dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo, também te vesti de roupas bordadas, e te calcei com o couro da melhor qualidade, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda, e também te adornei com enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas, e uma linda coroa na cabeça, e assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido era de linho fino, de seda e bordados, nutriste da flor da farinha, de mel e azeite, eras formosa e de extremo, e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações, e por causa da tua formosura, pois eras perfeita, por causa da minha glória que pusera em ti, diz o Senhor. Mas confiaste na tua formosura, entregaste a lascívia, e graças à tua fama, te ofereceste a todo o que passava, para seres dele. Tomaste os teus vestidos, fizeste lugares altos adornados de diversas cores, nos quais te prostituíste. Tais coisas nunca se deram, jamais se darão. Tomaste as joias de enfeite que eu te dei, do meu ouro, da minha prata, e fizeste estátuas de homens e te prostituíste com elas. Tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste, o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. O meu pão que eu te dei, a flor da farinha, o óleo e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em aroma suave, e assim se fez, diz o Senhor Deus. Depois tomaste os teus filhos, as tuas filhas, que me geraste, e os sacrificaste a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste os meus filhos, os entregaste a elas como oferta pelo fogo, em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições. Não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando estavas nua e descoberta, e a revirar-te, a revolver-te no teu sangue. E depois da tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Deus, edificaste um prostíbulo de culto, e fizeste elevados altares por todas as praças. A cada canto do caminho edificaste o teu altar, profanaste a tua formosura, abriste as pernas a todo que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, os teus vizinhos, de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição para me provocar a ira. Por isso, estendi contra ti a mão,
diminuí a tua porção, entreguei à vontade daqueles que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Também te prostituíste com os filhos da Síria, porquanto eras insaciável, e prostituindo com eles, nem assim te fartaste. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã, até a Caldeia, e ainda com isso não te fartaste. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu estas coisas, só próprias de uma meretriz descarada, edificando tu o teu prostíbulo de culto, a entrada de cada rua, e os teus elevados altares em cada praça. Não foste sequer como uma meretriz, pois desprezaste o pagamento ou a paga. Foste como uma mulher adulta, que em lugar de seu marido recebe estranhos. A todas as meretrizes se dá a paga, mas tu dá presentes a todos os teus amantes, o fazes para que venham a ti, e de todas as partes adulterar contigo. Contigo nas tuas prostituições, sucede o contrário do que se dá com as outras mulheres, pois não te procuram para a prostituição, porque dando tu a paga, e a ti, não sendo dada, fazes o contrário. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, por se ter exagerado a tua lascívia, e se ter descoberto a tua nudez, nas tuas prostituições com os teus amantes, por causa também das abominações de todos os teus ídolos, e do sangue dos teus filhos, estes sacrificados, eis que ajuntarei todos os teus amantes, com os quais te deleitaste, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste, ajuntá-los-ei de todas as partes contra ti, descobrirei as tuas vergonhas diante deles, para que todos a vejam, julgar-te-ei, como são julgadas as adúlteras e sanguinárias, e te farei vítima de furor e de ciúme, entregar-te-ei nas suas mãos, derrubarão o teu prostíbulo de culto, os teus elevados altares, despir-te-ão dos teus vestidos, tornarão as tuas finas joias e deixarão nua e descoberta, farão subir contra ti uma multidão, apedrejar-te-ão, te transpassarão com tuas espadas, queimarão as tuas casas, executarão juízos contra ti, à vista de muitas mulheres. Farei cessar o teu meretrício e já não darás paga. Desse modo, satisfarei em ti o meu furor. Os meus ciúmes se apartarão de ti. Aquietar-me-ei e jamais me indignarei, visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade, e me provocaste a ira com tudo isso. Eis que também eu farei recair sobre a tua cabeça o castigo do teu procedimento, diz o Senhor Deus. E as tuas abominações não acrescentarás a esta depravação. Eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti este, dizendo, tal mãe, tal filha, tu és filha da tua mãe, que teve nojo do teu marido e dos teus filhos, e tu és irmã de tuas irmãs, que tiveram nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, vosso pai a morreu, e a tua irmã, a maior, é Samaria, que habita à tua esquerda com suas filhas. E a tua irmã, a menor, que habita à mão direita, é Sodoma, com as suas filhas. Todavia, não só andaste nos teus caminhos, nem só fizeste segundo as tuas abominações, mas como se isso fora muito pouco, ainda te corrompeste, mais do que elas, em todos os teus caminhos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma, a tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste também as tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade, teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes, fizeram abominações diante de mim, pelo que eu vendo isso as removi dali. Também Samaria não cometeu metade dos teus pecados, pois tu multiplicaste as tuas abominações mais do que a elas, e assim justificaste as tuas irmãs com todas as abominações que fizeste. Tu, pois, levas a tua ignomínia ou a vergonha, tu que advogaste a causa das tuas irmãs, pelos pecados que cometeste, mais abomináveis do que elas, mais justas são elas do que tu, envergonha-te logo também, leva a tua vergonha, pois justificaste as tuas irmãs. Restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e suas filhas, a de Samaria e suas filhas,
e tua própria sorte entre elas, para que leves a tua ignomínia e sejas envergonhada por tudo que fizeste, servindo-lhes de consolação. Quanto às tuas irmãs, Sodoma e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarem ao seu, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Não usaste como provérbio o nome de Sodoma, tua irmã, nos dias da tua soberba, antes que descobrisse a tua maldade? Agora te tornaste como ela, objeto de opróbrio das filhas da Síria e de todos os que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus que te desprezam. As tuas depravações, as tuas abominações, tu levarás, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: eu farei a ti como fizeste, pois desprezaste o juramento, invalidando a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo, nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos, e te envergonharás quanto a receberes as tuas irmãs, quanto as mais velhas como as mais novas, e as darei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais fale a tua boca soberbamente, por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo o que fizeste, diz o Senhor teu Deus. Aleluia. Coloca a mão sobre o seu coração. Pai, nós estamos diante da tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra, Senhor. E obrigado pelo teu amor direcionado a nós nesta noite, Senhor. Fala conosco, Senhor Jesus, somente aquilo que o Senhor Deus quer falar, Senhor. Que não seja, Senhor, nenhum tio, nenhum jota, Senhor, fora da tua vontade nesta noite, Pai. Conecta, Senhor, meu Deus, os nossos pensamentos com os teus, Senhor Jesus. Eis-nos aqui, disponíveis, Senhor, vulneráveis à tua palavra nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, nós necessitamos ouvir a tua voz nesta noite. Aleluia. Queridos, nós estamos diante desta palavra. Eu quero caminhar com você neste capítulo de Ezequiel 16, nesta noite. O relacionamento de Deus para com o seu povo. Em muitos momentos, nas Escrituras, ele é comparado a um casamento. Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, está trazendo para nós, dizendo para nós que o relacionamento marido e mulher, casamento, aliança nessa terra, ele é um espelho, ainda que imperfeito, do Cristo e da sua noiva. O Cristo que derramou a sua vida em sacrifício para salvar a sua noiva e redimir a sua noiva, e a noiva, a esposa, que devota o seu amor para o seu amado Cristo. Então, há no Velho Testamento muitas outras passagens também, apontando o símbolo do matrimônio como o amor que Deus tem para com o seu povo. Que Deus, o Cristo, Jesus o Cristo, ele tem para com a sua noiva. Então, nós vamos ver por todas as Escrituras o amor do noivo nesta entrega sacrificial, se doando pela noiva, numa entrega voluntária, que parte do coração dele, inicia no coração dele, e toda a obra da graça tem início no coração de Deus o Pai, e vem direcionado aos filhos. Então é uma obra de graça, é uma obra voluntária, é uma obra que parte do coração do nosso Deus para nós, e que encontra a noiva, uma noiva imperfeita, uma noiva pecaminosa, uma noiva pecadora. Então agora este amor encontra, ele lava, ele purifica, ele regenera, ele reconcilia consigo esta noiva. E nós precisamos trazer à memória as grandes coisas que Deus, o Senhor Deus, ele tem feito por nós. E quando o escritor ele está dizendo, lembra da tua mocidade, ele está querendo dizer neste texto que nós venhamos a lembrar de onde é que nós saímos, de onde é que nós viemos, onde é que o Senhor Jesus te encontrou, onde é que a graça te achou. Esta é a palavra correta, porque nós estamos vendo esta parábola que Ezequiel está falando, e está dizendo, havia uma noiva, e ela foi achada como uma criança rejeitada, uma criança que foi concebida e que foi jogada num campo para morrer.
E agora esta graça, ela vai de encontro a essa criança e acha essa graça, e encontra, abre aquele matagal que estava ali naquele campo, e ali está chorando uma vida, envolta ainda na sujeira do parto. Então o amor encontra aquela criança vulnerável, numa condição suja, numa condição repugnante por causa dos seus pecados. Então, qual a nossa origem? Irmãos, Igreja Filadélfia, onde é que você estava no dia que Jesus te achou? Onde é que você estava no dia em que a graça encontrou você na tua repugnância, na tua pequenez, na tua vulnerabilidade, um nascimento não festejado? Precisamos olhar para trás e ver de onde é que nós saímos. Uma criança que nasceu aqui e que não houve celebração, não houve festa o dia que essa criança nasceu. Pelo contrário, a mãe, esta mãe Eteia aqui, este pai cananeu, lançou fora esta criança, ela foi rejeitada. Era uma criança rejeitada, que não recebeu compaixão de ninguém. Não recebeu compaixão de ninguém. Então, o profeta está dizendo, se lembre, traga a sua memória hoje, porque este é um culto para nós chorarmos os nossos pecados, para nós chorarmos os nossos pecados nesta noite. Nós precisamos terminar esse culto dessa forma hoje, e que esta palavra fale, trate, molde o nosso coração, a começar por mim nesta noite. Senhor, Deus dos exércitos, Senhor, Deus de toda graça, Senhor, Deus de nossa paz, e venha sobre a igreja e caia sobre nós, assim como houve lá nos tempos do profeta Ageu, um espírito de arrependimento sobre nós, para que venhamos a chorar a nossa condição neste dia. E assim, o profeta, ele está nos levando para esse ponto. Onde é que estávamos o dia em que a graça de Deus nos encontrou? Houve compaixão para você quando você estava no mundo, Filadélfia? Alguém passou e demonstrou compaixão? Você encontrou mão amiga lá no mundo onde você estava? Você encontrou auxílio daquelas pessoas que se diziam seus amigos, quando você estava lá, no meio daquele campo, desprezada, envolta na sujeira, na repugnância, naquele dia em que o Senhor Deus te achou? Porque a palavra de Deus está dizendo que esta criança estava ali no campo, e não houve compaixão. As pessoas passavam, ouviam um choro, percebiam que ali tinha vida, mas não havia mão amiga estendida, não havia auxílio para aquela criança, para tirar ela daquela condição. E assim éramos nós, quando nós estávamos lá no pecado, assim éramos nós, quando nós estávamos lá no mundo. Não houve mão amiga, não houve compaixão, queridos. Satanás não afrouxou o chicote sobre as nossas costas, não houve ali um olhar sequer de compaixão para a nossa vida, até que Jesus passou por nós. Aleluia! Até que Jesus nos viu, queridos. A graça de Deus não viu algo promissor. Esse tipo de sermão não é um sermão muito comum nos altares, queridos. Sabe, às vezes nós acostumamos tanto a ouvir algumas determinadas coisas, e nós nos esquecemos de onde é que Deus nos tirou. Nós nos esquecemos que nós não tínhamos nada de atraente pela qual o Senhor Deus pudesse olhar e falar, ali há algo que me atrai. Mas pelo contrário, estávamos envoltos na repugnância, estávamos lançados ali. A graça de Deus não viu algo promissor, a graça de Deus não viu algo convidativo, e Deus se moveu em direção àquela vida, Deus se moveu em direção a nós, não porque estivesse nos enxergando como algo promissor. Vai ser um grande profeta, vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, é uma pessoa extraordinária, com muitas coisas que atraem. Não, queridos, não havia nada em nós, não havia nada em nós pela qual a graça de Deus viesse a nos olhar. Éramos odiosos aos olhos de Deus, e assim Ele se move em direção a nós, e Ele nos salva, por iniciativa da sua graça. Iniciativa da sua graça. Deus considerou o mundo da humanidade como excluído, destruído, corrompido, afogado em sangue, mas os seus pensamentos com relação a ele foram bons pensamentos, desejando-lhe vida e vida com abundância. Pela graça que converte hoje, ele diz à alma que está aqui, viva, viva. É pela mesma graça, a graça que converte, faz com que nós venhamos a tomar a rota e voltar, fazer o caminho de volta para os braços do Pai.
esta mesma graça transborda sobre nós vida, e não é pouca vida, queridos, é vida com abundância. Aleluia! Os olhos de Cristo nos enxergaram, a graça de Deus se moveu até nós. Então Deus dá o primeiro passo e salva da morte. Ele lava, Ele purifica, Ele unge com óleo, Ele dedica a essa igreja, a essa família o seu amor. Então ali há um cuidado para com aquela criança, há um cuidado para com aquela agora sua noiva, porque aqui há um símbolo muito lindo. De repente, este Deus que é colocado como Pai, Salvador, agora Ele se move para a posição de noivo e redentor. Então Ele vai fazer uma dedicatória, e Ele vai dedicar para nós, queridos, nada mais, nada menos do que o próprio amor dEle. É o Cristo. Ele está fazendo uma dedicatória para a igreja do seu amor. Ele lavou a igreja com a lavagem ali daquela água purificando. Ele limpa os pecados, Ele apaga o passado, Ele purifica, Ele então dá um novo nome, dignidade. Ele coloca aquela noiva agora ali, adornada, purificada, ungida. E agora Ele começa a ministrar, Ele dedica a essa igreja o seu amor, Ele protege a igreja com o seu manto. Então aquele manto estendido sobre aquela noiva, não somente falava do amor dedicado, por alguém que é totalmente vulnerável e alguém que não tem nada a oferecer. O Senhor Deus lança o seu manto sobre a igreja, também sinalizando a sua disposição de casar-se com esta igreja, porque assim como Boaz lançou o manto ali nos pés de Ruth, e então assim sinalizando para ela a sua disposição de trazê-la para a sua família, agora também Jesus lança sobre nós o seu manto. Ele lança sobre a igreja, dizendo que nós somos protegidos, amados, e que, queridos, esta aliança, ela é inviolável. Ela é uma aliança inviolável, ela é uma aliança perpétua, porque ela tem como base a disposição do coração do Cristo, o seu mover em direção a nós, e o seu sangue lá na cruz do Calvário. Aleluia! É lindo o texto, porque ele vai dizendo que o Senhor Deus colocou na nossa cabeça uma coroa, a coroa, Ele colocou um diadema, talvez aqui, né, uma grinalda, talvez, seja alguma tradução que você tenha, mas Ele embelezou, Ele coroou, Ele fez da noiva uma rainha, Ele adornou, e esses enfeites são os dons que Deus deu à igreja, o Espírito Santo ministrado a nós, as suas infinitas bênçãos, a sua lei, as suas ordenanças, o seu Espírito Santo, os seus dons, e Ele serviu a mesa, dizendo que esta noiva agora teria fartura de pão, fartura de nutrientes, uma noiva que não passa fome, uma noiva que não precisa correr na mesa dos ídolos, para buscar lá no misticismo, na idolatria e na feitiçaria, a sua comida, o seu socorro, mas uma noiva que tem na mesa do Pai abundância de pão, uma noiva que tem na mesa do Pai abundância de bênçãos. Isso aqui está falando das coisas que Deus oferece, das coisas que Deus dá, dos presentes que saem das mãos de Deus. Está falando de nós desfrutarmos do poder, desfrutarmos do seu poder. E ela foi elevada como uma rainha. Os olhos das nações então agora olham para essa rainha. Os olhos da nação, de todas as nações da terra, estão colocados sobre a igreja. Os olhos de toda essa terra estão olhando para Filadélfia, uma igreja elevada, como uma rainha, adornada, capacitada, que tem tudo na mesa de Deus, que não passa fome, uma igreja que tem fartura da parte de Deus, o Senhor. Então agora as nações estão olhando, aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8 e 19. A versão que eu vou citar é a Bíblia, a mensagem. O mundo criado quase não se contém. O mundo criado quase não se contém, esperando o que vem a seguir. Eles estão com os olhos fixos na igreja. Uma igreja que tem poder, uma igreja que tem unção, uma igreja que tem dons espirituais, uma igreja que tem o Espírito Santo, uma igreja que foi lavada, purificada, uma igreja que tem a promessa do casamento com o noivo. E as nações estão com essa expectativa. O mundo criado quase não se contém. Ele está incontido, não está aguentando, esperando o que vem a seguir. Então o profeta revela para nós o que vem a seguir. Queridos, aqui a narrativa ela decresce, e agora nós vamos perceber uma noiva, uma igreja que deveria se posicionar e servir as nações, e trazer luz às nações,
e levar da unção que ela recebeu do noivo para curar as nações, ela agora se junta às nações, ela agora se alia às nações, e ela começa então a se prostituir. A Bíblia diz que esta noiva confiou na sua beleza, que essa noiva confiou na sua formosura, que essa noiva agora se corrompeu. Isso aqui é muito similar aos relatos lá de Ezequiel capítulo 28, a semelhança do pecado de Satanás e o orgulho que se abateu sobre aquele ser, quando agora ele também eleva o seu coração por causa da sua formosura, e agora ele começa a entrar neste estado de rebelião contra Deus, o Senhor. Assim aconteceu com esta noiva que tinha tudo. Queridos, ela tinha tudo, nós tínhamos tudo. Por que é que nós fomos buscar em outros amores, sendo que a mesa de Deus é farta? Por que é que eu e você insistimos em deitar a nossa cabeça no peito dos amantes, quando Jesus ofereceu para nós, na mesa da ceia, o seu peito, para que nós venhamos a reclinar sobre ele, e ouvir as batidas do coração do Mestre? E assim esta noiva está desta forma, de forma atrevida, de forma desavergonhada, ela abandona a aliança do casamento que ela fez com Deus, ela abandona a aliança para se deitar no seio de um estranho que ela nem conhecia, para se deitar no seio de um estranho, e ela dá aos rivais o afeto e a adoração que deveria ser dada somente a Deus. Ela começa a entregar o seu afeto, começa a entregar a sua admiração para outros amantes. A semelhança das prostituições das nações vizinhas. E às vezes nós olhamos e falamos assim: pastor, mas esse texto está dizendo de Zedequias, está dizendo da idolatria, que Judá entrou, e nós não temos ídolos. Talvez você possa dizer: eu não tenho na minha casa nenhuma imagem de escultura, não tenho ídolo, eu não tenho nenhuma imagem guardada na minha casa. E eu pergunto, igreja, será que nós não temos ídolos na nossa casa? Será que nós não temos ídolos na nossa casa? Ou será que esses ídolos já não estão dentro dos nossos corações? Será que, como a semelhança de Raquel, nós colocamos esse ídolo debaixo de uma coberta e sentamos em cima dele dizendo: está tudo bem, está tudo bem, e assim nós vamos passando a vida com o coração cheio de coisas que são objeto de idolatria e que estão competindo, e a qual nós estamos dando o afeto para esses ídolos, quando deveríamos dar ao Senhor, o nosso Deus. E é disso que eu quero chamar a sua atenção. 1 João, capítulo 2, versículo 16 diz: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Cometer um adultério, John Bevere diz uma frase: cometer adultério com o mundo é ser guiado pelo intenso desejo por aquilo que dará prazer aos nossos 5 sentidos. Isso é cometer adultério contra Deus. Cometer adultério com o mundo é ser guiado pelo intenso desejo por aquilo que dará prazer aos nossos 5 sentidos físicos, ou que alimentará a nossa autoestima. E aqui ele enfatiza: autoestima independente de Deus. E isso tem nome, queridos. Isso se chama orgulho, que é o pecado de Satanás. E assim, orgulho é querer tudo do seu jeito, orgulho é querer tudo para si, orgulho é querer parecer importante fora do amor de Deus. Isso é orgulho, queridos. Isso é uma definição de orgulho. E há uma grande contradição neste texto. Por quê? Porque olhe para o Pai. Deus deseja e Deus se move, Deus tem paixão pelo que é bom pela sua igreja. Deus deseja o que é bom para a sua igreja, Deus se move em direção à sua igreja para ministrar sobre a sua igreja aquilo que é bom, e Deus tem uma paixão que queima em zelo santo no seu coração por aquilo que é bom para a sua noiva. E a pergunta é, queridos, por que nós vamos nos deitar com outros amantes, quando Deus tem um zelo santo no coração dele por nós? E por tudo que é bom para nós. Por que é que nós nos entregamos às palavras da narrativa de Ezequiel 16? Elas são drásticas, provocativas, às vezes gera até um certo desconforto em nós quando nós lemos. Porque esse era o sentimento do coração de Deus em relação à sua noiva, em relação à sua igreja. Era assim, queridos. E agora nós nos colocamos a pensar: por que é que nós corremos aqui a colar em busca? O que é que nós não encontramos na presença de Deus que nós vamos encontrar lá no mundo?
O que é, queridos, que você não encontrou na presença do Pai, que vai ser necessário você dar uma volta lá fora para encontrar? Se prostituindo em cada canto dessa cidade, buscando no colo dos outros amantes, aquilo que você só vai encontrar no coração do Pai, porque tudo que nós precisamos, Eclesiastes 3:11, o Senhor plantou dentro de nós a eternidade, e a nossa alma tem suspiros por Deus, o nosso Senhor, e é só algo eterno que vai preencher este vazio eterno dentro do nosso coração. Lá fora, as coisas terrenas, passageiras, não são capazes de suprir aquilo que só Deus pode fazer dentro do nosso coração. Tiago, capítulo 1, diz que toda boa dádiva, lá no versículo 16, todo dom perfeito, vem descendo de onde? É lá de cima. É lá de cima, queridos. É lá do Pai das luzes, onde não tem sombra de variação. Jesus, o Senhor Deus, Ele não está assim com um temperamento inclinado a uma hora abençoar e a outra hora não abençoar. Em Deus não há sombra de variação. Em Deus não há sombra de variação. A disposição de Deus para nós ainda é a mesma, de um pai, de um marido e de alguém que deseja fazer morada dentro do nosso coração, o Espírito Santo de Deus. Então, guarde isso, o mundo atrai, o mundo faz você pensar que o que ele tem a oferecer é muito melhor do que aquilo que Deus tem para oferecer para você. Mas irmãos, essa nossa conversa é que não existe nada de bom para a tua vida fora de Deus. Não existe. Não importa se é divertido, não importa se é aceitável, não importa se é bom, não importa se é popular, não importa se é sensato aos olhos da sociedade ou se é enquadrado naquilo que é politicamente correto. Se está fora da vontade de Deus, se é contra a palavra de Deus, vai te levar à morte. Vai te levar à morte. Provérbios 14, há caminhos que aos olhos do homem parece que é direito. E o fim deles, queridos? E o fim deles leva à morte. Eu vou ler com você um texto de Provérbios 7. Você pode apenas ouvir, se desejar acompanhar comigo, abra sua Bíblia em Provérbios 7, 24 em diante. Provérbios capítulo 7, o versículo 24 ao 27 diz: agora pois, filho, Deus está tratando com a igreja como filho, agora pois, filho, dá-me ouvidos, seja atento às palavras da minha boca, não se desvie o teu coração para os caminhos dela, não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. O fim deste caminho é a morte. O fim da jornada de pecado desemboca na morte. Morte física, pequenas mortes diárias, mortes pequeninas do nosso sentimento, dos nossos afetos, da profissão, da carreira, do chamado, da família. As perdas que vão acontecendo, queridos, é o caminho, é o fim do caminho do pecado. E assim, nós olhamos para esta palavra, adultério, poderíamos definir nada mais, nada menos do que uma adoração a si mesmo. O que é que nós temos adorado? Quando nós vimos no culto, o que é que nós estamos adorando? Quem é que nós temos adorado? Para quem nós temos levantado as nossas mãos de fato? Para quem nós temos erguido as nossas mãos quando nós estamos cantando, quando nós estamos adorando? O que é que você tem adorado, Filadélfia? E o que é a verdadeira adoração? Se você conecta adoração com musicalidade, talvez você precise aprender mais sobre o que é a adoração. Porque a adoração não é tocar um violão, a adoração não é tocar um instrumento. Se a adoração fosse música, estaria condicionada a ter ou não ter uma escala de louvor. Mas a adoração pode ser definida como obediência ao coração do Pai. Isso é adoração. Olhe para o passado, quantas das vezes profetas, homens de Deus, subiram para adorar, e não havia ali uma harpa, não tinha ali música, não tinha ali um louvor para ministrar naquele momento, mas eles estavam adorando,
eles estavam adorando, porque eles estavam com o coração inclinado a obedecer. Então, se a adoração mais profunda é a obediência à vontade de Deus e ao seu coração, desobediência é um desrespeito a Deus. Desobediência é pecado. Nós desrespeitamos e desagradamos a Deus quando nós desobedecemos. Isso é para Deus um insulto, isso é para Deus uma traição, quando nós voltamos o nosso desejo de obedecer, o nosso desejo de honrar, o nosso desejo de direcionar o nosso afeto para outra coisa que não é o Senhor, para outro objeto que não é o Senhor. E isso às vezes está falando dos nossos apetites, dos nossos desejos, daquilo que nós temos dentro do nosso coração como ídolo, daquilo que nós temos dentro da nossa vida como algo que está ocupando o lugar de Deus. E ali nós jogamos aos pés daquele ídolo todo o nosso afeto, toda a nossa expectativa, toda a devoção, toda a confiança. Por que que nós estamos trocando a presença de um Deus santo, glorioso, que é Pai, que é o nosso noivo, que é majestoso, pelos amores desse mundo? E assim, nós olhamos, quando nós voltamos a nossa expectativa e entregamos o nosso coração para outra coisa que não é o Senhor, nós estaremos obedecendo essa outra coisa, nós estaremos adorando essa outra coisa. O seu joelho tem uma estrutura própria, eu costumo sempre enfatizar isso aqui. O seu joelho foi feito para se curvar, o seu joelho foi feito para se dobrar, e se você não se dobrar diante de Jesus, você vai se dobrar diante de coisas menores, você vai se dobrar diante de coisas mortais, você vai se dobrar diante de coisas falíveis, porque os nossos joelhos foram feitos para se curvar. Queridos, se esse é o nosso destino, terminar os nossos dias curvado diante dele, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Eu quero incentivar você nesta noite a se curvar hoje, eu quero incentivar você a adorar hoje, eu quero incentivar você a se dobrar hoje na presença do Senhor. E assim, quando nós deixamos de adorar ao Senhor, estaremos nos curvando aos desejos da nossa natureza caída, é os outros amores, e nós vamos adorando, nós vamos adulterando, escolhemos a nossa própria forma de adorar. A noiva aqui cai nesse pecado, o pecado do orgulho, o pecado de Satanás. Ela confia na sua performance, ela se entrega à prostituição. Uma noiva que deveria ser a resposta para as nações, que deveria ser luz para o Egito, agora ela se une a ele. Pensa você, queridos, que coisa, esta noiva aqui foi liberta do Egito, ela saiu do Egito, o noivo com mão poderosa foi lá, tirou a noiva do meio do Egito, e ele leva essa noiva com muito zelo e amor santo, através do deserto. Ele deu pão, ele tirou água da rocha, ele fez chover comida do céu, não faltou presença. Aquela noiva caminhou debaixo da nuvem que refrescava a cabeça dela, e da coluna que aquecia na noite mais fria. Mas quando esta noiva foi plantada no seu destino, ela deveria ser agora a luz e a resposta das nações. Ela volta para o Egito, ela começa a se prostituir com aquele que antes era o seu opressor. Essa noiva se volta para a sua velha vida e os antigos pecados lá do passado. Essa noiva, agora que deveria ser resposta para o mundo, se une a eles, se une ao mundo, se une ao Egito. Uma noiva que um dia foi escravizada pelo Egito, agora se volta para o seu opressor e oferece o seu corpo para o prazer do inimigo, e oferece os seus dons para o prazer do inimigo, e oferece os seus afetos lá para que o inimigo possa então fazer uso do corpo desta noiva. Uma noiva comprada, uma noiva que foi lavada, uma noiva que foi comissionada, condicionada ali, colocada num lugar de honra como rainha, se voltou para o seu antigo jugo. Por que nós estamos voltando para os nossos antigos jugos, Filadélfia? O que é que tem na nossa cabeça? O que é que tem no nosso coração? Por que nós como igreja estamos indo lá no mundo, oferecer o nosso corpo novamente para o Egito? Por que é que nós estamos nos metendo de novo debaixo de jugo de escravidão, quando Paulo escreveu, não se coloque de novo debaixo de jugo? O Senhor Deus quebrou isso sobre a tua vida. Por que você está oferecendo o teu pescoço para Satanás colocar novamente uma canga, e te oprimir, e te levar lá para o Egito? O lugar de onde você saiu,
o lugar de onde o Senhor Deus tirou com mão forte, de onde o Senhor Deus te atravessou naquele deserto, e você viu, e você sabe das experiências que você teve com Deus, e o Senhor Deus te plantou numa terra boa, mas agora você se voltou para os seus amantes, para oferecer a sua vida e os seus dons aos jugos antigos. E assim, essa noiva está sendo repreendida, uma noiva que está usando os dons que Deus lhe deu, dons espirituais, tempo nessa terra, recursos, para construir uma estrutura, para celebrar a prostituição. A Bíblia diz que esta noiva pega o ouro que Deus deu para ela, essa noiva pega as roupas, e queridos, isso é uma insanidade. E às vezes nós ficamos olhando para um texto desse e falando, mas o que deu na cabeça dessa noiva? Isso aqui é o nosso retrato, esse é o meu retrato, esse é o seu retrato, queridos. Nos nossos melhores dias nós somos poeira, vento passageiro, é isso que nós somos, longe de Deus. Por quê? Porque tão logo Satanás passa e oferece, a gente tira as nossas vestes que ele nos deu, forra o chão para se prostituir com as ofertas do inimigo. Quantas vezes, queridos? Quantas vezes nós já fizemos isso? Quantas vezes a igreja faz uso das vestes que o noivo lhe deu, para forrar o chão, e em cima das vestes que o Cristo deu, se prostituir com as ofertas que vêm lá de fora? E essa noiva começa a constituir uma estrutura, um prostíbulo, com a herança que Deus, o Pai, tinha dado para ela, para lá dentro então cometer toda sorte de pecado, usufruindo dos dons de Deus, usufruindo do bom tempo que Deus deu. Os nossos dias são tão pequenos, queridos. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Que estrutura nós estamos edificando nessa terra? O que marca nós vamos deixar? O que é que as pessoas vão falar à volta do nosso caixão no dia do nosso enterro, do nosso sepultamento? Será que nós poderemos, queridos, falar coisas boas uns dos outros? Ou será que haverá lamento no dia da nossa partida? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Até 60, 70, vai dobrando depois dos 80 e vem as canseiras, e vem os enfados, e a passagem do homem é um suspiro nessa terra. É um suspiro, queridos. É um suspiro. O que nós estamos fazendo dos dons? O que nós estamos fazendo do tempo? O que nós estamos fazendo do recurso que Deus nos deu? As bênçãos aqui eram para fazer avançar o reino de Deus, mas ela estava comendo a semente. Ela estava usando as bênçãos de Deus para saciar os seus desejos. O pão sagrado que veio da parte de Deus, ela ofereceu para os amantes. O pão sagrado que veio da parte do Pai, ela ofereceu nos altares dos ídolos. Nós estamos usando o que Deus nos deu para construir e ajuntar tesouro no céu. Nós estamos usando os nossos dons a favor do reino de Deus. Nós estamos fazendo bom uso do nosso tempo para engrandecer o nome do Senhor. O que nós estamos fazendo? Nós estamos usando o que o Senhor nos deu para a sua glória, ou para nossos próprios prazeres, os nossos próprios projetos, para a arrogância. Versículo 22 está enfatizando aqui, arrogância. Uma igreja que nem lembra de onde saiu, porque se lembrasse de onde Deus tirou, não aprontava tanto assim, não fazia, não pecava dessa forma. Se tivesse a dignidade de se lembrar, opa, um dia Deus me encontrou naquele lugar, um dia Deus teve piedade da minha vida, um dia Deus teve misericórdia da minha vida, Ele me lavou da minha sujeira, Ele me tirou daquele anonimato, quando eu fui rejeitado, rejeitada, quando eu não fui celebrado, quando o meu nome era um nome de indignidade, o Senhor se lembrou de mim. Então, o profeta está dizendo, se lembre que um dia você foi achado, Filadélfia, nua, que um dia o Senhor Deus te encontrou descoberta e suja, a sujeira do parto, e que o Senhor Deus se moveu em amor para a tua vida. A arrogância, o que é arrogância? A arrogância é uma atitude de desprezo, é uma atitude de prepotência em relação a algo. Para quê? Arrogância é quando nós rejeitamos, quando nós nos colocamos nessa atitude de desprezo, para satisfazer então o nosso desejo, a nossa agenda, os nossos compromissos, e para colocar os nossos anseios acima do Senhor. É uma noiva arrogante, e uma noiva que não enxerga a sua rebeldia. E você se lembra de Saul e Samuel? Lá em 1 Samuel, o versículo 7 até o 9,
Nós temos ali a batalha contra os amalequitas. Havia uma ordem da parte de Deus para Saul: extermina tudo, mata tudo. Havia ali um juízo de Deus sobre aquela nação de Amaleque. E agora Saul, ele é arrogante, é uma noiva arrogante, uma noiva prepotente, que para satisfazer o desejo dele, a agenda dele, o desejo dele agora, de tomar posse daquela riqueza, daquele despojo, ele mata aquilo que ele acha que pode ser eliminado. E ele despreza a vontade de Deus, e ele despreza a orientação do Senhor, para estabelecer ali agora a própria orientação dele. E aquilo que ele achava ser melhor para o reino de Deus. Então quando o profeta Samuel ele chega e ele diz: por que é que eu estou ouvindo ainda barulho das ovelhas e do gado, do despojo? E o rei Agag estava ali vivo ainda. Então agora Saul é rejeitado como essa noiva arrogante. Uma noiva que acha que pode chegar para Deus e falar: Deus, a tua vontade eu rejeito, eu sei o que é melhor para mim. Eu vou definir, eu vou fazer as minhas próprias definições de bem e de mal. E lá no versículo 23, a palavra do Senhor diz: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Esta noiva não está sendo capaz de enxergar a desobediência. Ela passou a trocar a verdade pelo engano. Até, queridos, muitas das vezes achamos que Deus está até do nosso lado. E precisamos, nesta noite, sermos chacoalhados pelo Espírito Santo de Deus em relação a isso. Nós passamos a achar, aí nos colocamos em arrogância. Não, a partir de agora eu defino o que é bom e o que é ruim na minha vida. E rejeito a palavra do Senhor. E ainda temos a ousadia de achar que Deus está do nosso lado. Que Deus está apoiando os nossos projetos. Que Deus está assinando embaixo das nossas loucuras. E aí quando damos com a cara na parede, vamos voltar chorando, dizendo: por que Deus não me ouviu? Por que Deus não interviu? Por que o Senhor Deus não estava comigo? Assim como Saul tantas das vezes chorou, e chorou com amargura. Por quê? Porque estava trilhando o seu próprio caminho, convertendo a verdade de Deus em arrogância, e ainda achando que o Senhor Deus estava assinando debaixo do seu comportamento. E isso, aqui no texto que nós lemos, em Ezequiel 16, está falando a respeito de tendências, irmãos. Tendências. O que é isso? Bastava que alguém, aqui o comentarista Henry, ele diz: bastava que algum ídolo estrangeiro fosse importado, ou que algum novo Deus fosse inventado, e eles estariam prontos para abraçá-lo, para agarrá-lo. E o que significa isso? Quando nós temos um coração insaciável, como o dessa noiva, nós passaremos então a buscar todo tipo de coisa para preencher o nosso coração. Por isso a exortação, por isso o ensinamento, e por isso o amor de Deus derramado a você hoje, Filadélfia. Sabe, o Senhor Deus hoje está tocando muitas casas, e o Senhor Deus está transbordando a sua graça em muitas igrejas que estão reunidas nesse momento cultuando ao Senhor. A nós aprova o Senhor Deus nos corrigir. E se o Senhor Deus corrige aquele que Ele ama, somos amados pelo Senhor Deus nesta noite. O Senhor Deus não deseja perder nenhum dos seus. Por isso que Ele nos toca com esta palavra nessa noite, trazendo a nós esta exortação. Porque a noiva lá em Israel, ela estava assim, insaciável. E por ser insaciável, estava em busca de amores, colocando no coração todos os amores, todas as coisas, para a pessoa que está descontente, para a pessoa que é insaciável, para a pessoa que está desconectada de Deus, o Pai. Ela estará sempre à procura de uma novidade, ela estará sempre em procura de um Deus, um novo ídolo. Qual o ídolo que inventaram agora, porque eu preciso abraçá-lo? Qual o novo Deus que eu preciso agora criar um altar para ele, colocar ele? E você sabe do que Deus está falando com você, Filadélfia? Porque nós ficamos de culto em busca de arrepio. E quando chega aqui, e o culto foi aquele culto em que Deus falou, tranquilamente, assim como Ele visitou o profeta Elias, lá na voz mansa e suave, nós saímos daqui resmungando, porque o culto não teve mover, porque o culto não teve arrepio, porque o louvor estava ruim,
Queridos, não existe isso. Não existe isso. O que existe é um coração insaciável, que veio buscar um outro ídolo no culto, e que veio buscar um outro amor dentro do culto, e que colocou expectativa na religião, e que colocou expectativa na performance, e saiu mais uma vez insaciável, porque está em busca de amores, quando deveria colocar os seus olhos naquele que é o noivo, aquele que sacia o nosso coração. E isso nós poderíamos passar muito tempo aqui, falando a respeito disso. Quantos amores nós temos buscado aqui a colar? Compulsão por compras, dívidas que você está enrolado por conta de um coração insaciável. Coração insaciável, se deitando com os amores dessa terra. Sabe quantas coisas, quantas ciladas você entrou nesses últimos tempos, por conta de um coração insaciável. Eclesiastes 3 diz, novamente enfatizo, você tem um coração eterno. Somente um Deus eterno é capaz de preencher este coração. Somente isso, queridos. Se estamos em oposição, somos inimigos de Deus. Essa palavra inimigo é muito forte na tradução do Novo Testamento. Lá em Tiago, capítulo 4, deixa eu ler para você. Diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, e algumas Bíblias dizem adúlteros, talvez a sua seja essa versão, vai estar escrito adúlteros. Adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? Olha que coisa linda isso aqui, queridos. É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em choro, em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia! Quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, o Senhor Deus nos exalta. E esse é o chamado de Deus para nós nesta noite. Para de dar risada enquanto Deus está de cara fechada com você, igreja. Por que nós estamos rindo, tratando o pecado com tanta naturalidade? Enquanto a igreja não passar a tratar pecado como pecado, enquanto a igreja não passar a tratar erro, pecado como tal, queridos, nós estaremos sempre nessa posição de inimigos de Deus. Sabe, essa flexibilidade, essas risadinhas em torno, essa demora nossa em volta daquilo que é errado, o flerte com o pecado, sabe, a tolerância. Uma das coisas que aconteceu lá nas cartas do Apocalipse está escrito: tem uma coisa contra ti, você tolera Jezabel, você tolera esse espírito dentro da igreja. Jezabel é um espírito de arrogância, de pecado, que mata o profético da igreja, acaba com a igreja. Por quê? Porque nós ficamos demorando perto do pecado, tratando as coisas assim como se fosse natural. E quando a gente percebe, isso está dentro de nós, está enraizado, virou ídolo. Nós já estamos até cultuando, pegando o pão que Deus nos deu e oferecendo aos ídolos, pegando a roupa que Deus nos deu e oferecendo para Satanás e seus demônios. Nós trazemos para a liturgia a adoração a nós mesmos. E o que de fato é religiosidade? O que de fato é religiosidade? Procurar novos deuses, novas maneiras de adoração. Isso aqui está muito ligado ao contentamento. Religiosidade. Por quê? Porque nós colocamos a expectativa no pastor, e se o pastor falha, tem meia dúzia lá fora que faz o que quer, fala o que quer, é culto para todo gosto, palavra de tudo quanto é gosto, de tudo quanto é maneira. Você hoje, se quiser sair, queridos, aqui agora, ainda vai encontrar culto para falar o que você quer ouvir. Eu louvo a Deus porque você está firme aqui, né, queridos? Estamos passando pela prova, dando glória a Deus, né? Todo mundo junto, recebendo esse mesmo pão. Você está achando que eu também não recebo, não apanho? Da mesma forma que Deus trata com você, trata comigo.
E a palavra é para todos os filhos hoje. Então assim, se nós sairmos aqui a colar, nós vamos achar culto de tudo quanto é gosto. De tudo quanto é maneira, queridos. Por quê? Porque às vezes nós trazemos a adoração para nós mesmos. Religiosidade. E colocamos a expectativa no louvor. Se o louvor falha, saímos aborrecidos. Se o irmão não nos cumprimenta, nós saímos entristecidos. E aí colocamos a expectativa no ritual. Não adianta se matar de jejuar. Não adianta ler a Bíblia 3, 4, 5 vezes. Satanás conhece a Bíblia de cor, queridos. Sabe tudo. Não adianta nós ficarmos apegados a rudimentos de religiosidade, porque muitas das vezes deixamos Jesus e fizemos da religião nosso novo Deus, satisfazendo o contentamento, o descontentamento de um coração. Isaías capítulo 66 fala a respeito disso, dessa expectativa errada, de uma noiva que aprendeu a adorar errado, que traz para o culto o seu próprio afeto, e que em vez de lançar sobre o Senhor a sua adoração, está adorando a si mesmo. Isaías 66, versículo 2 em diante: porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e o abatido de espírito, o que treme na minha palavra. O que imola o boi é como aquele que comete um homicídio. Olha isso. Olha que perigo de nós entrarmos nesse estado aqui. O Senhor estava rejeitando a religião de Israel. O que imola um boi é como que comete um assassinato. O que sacrifica o cordeiro é como que quebra o pescoço de um cachorro. O que oferece uma oblação é como o que oferece sangue de porco. O que queima incenso é como que bendiz a um ídolo. Como este escolher os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações. Assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei, ninguém respondeu. Isso Deus está falando conosco. Quando eu clamei, ninguém atendeu ao chamado. Quando eu clamei, ninguém respondeu. Falei, não me escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. O que Deus tem prazer, queridos? Qual é a adoração que toca o coração de Deus de fato? É a nossa obediência, é o nosso coração voltado de fato para Ele. Não é ficarmos apegados à liturgia, não é ficarmos apegados ao formalismo, não é ficarmos apegados à estrutura. Esta estrutura é passageira. Que o Senhor Deus nos livre. Mas você já pensou se cai sobre nós um infortúnio de nós entrarmos numa outra pandemia? Nós não temos a estrutura. Nós não temos a estrutura lá dentro de casa. Ou se nós, a partir de amanhã, entrarmos num estado de igreja perseguida, e essas portas se fecharem, a igreja de Cristo permanece viva lá na tua casa? Os seus vizinhos podem ser evangelizados através da tua família? Se uma pessoa passar uma semana na tua casa, ela vai conhecer a Jesus? Se um ímpio entrar na tua casa, ele vai ser evangelizado só pelo teu procedimento, ou só de observar a tua rotina familiar? É isso que nós precisamos entender, queridos. É disso que Deus está falando, é nisso que o Senhor Deus tem prazer. Atos de adoração não estavam sendo aceitos aqui, porque estava na forma, estava corrompido na essência, assim como o sacrifício de Caim. Do que adianta sacrifício se as nossas mãos estão corrompidas? Do que adianta sacrifício se os nossos olhos estão corrompidos? E por outro lado também, queridos, precisamos tomar cuidado, porque às vezes estamos aqui a colar, chamando isso de religiosidade, chamando aquilo de religiosidade, quando muitas das vezes estamos num monopólio cultural. O que é isso, pastor? Ah, esse irmão aqui, ó, pulando na presença do Senhor, isso é religiosidade. A irmã que gosta e vem na quinta-feira e faz o culto de campanha, de fé e de milagres, piamente, religiosa. Às vezes somos nós que entramos no estado de religiosidade, de monopólio. Estamos monopolizando a verdade, monopólio moral. Um grupo que se acha no direito de decidir quais são as escolhas aceitáveis e não aceitáveis para as pessoas. E aí nós começamos a monopolizar os outros. Você entende isso, Filadélfia? Paulo está falando, aquele que
vem na quinta, celebra a quinta, gosta de mover, e aquele que se deleita também na letra e na estrutura daquilo que é a revelação, um não entra em conflito com o outro. Eu estou fazendo aqui um poema, porque lá Paulo está falando da comida, né? Quando ele fala aos coríntios, aquele que come não vai contender com aquele que não come. E aquele que conhece o irmão que é mais fraco na fé, respeite a medida de Deus na vida desse, e a jornada de maturidade a qual o Espírito Santo de Deus está levando esta pessoa, até que todas as coisas se completem na vida dele. Então, às vezes nós precisamos entender isso, entendermos, não estamos no direito de decidir quais escolhas são aceitáveis. Por que é que estamos julgando os que estão fora daquele padrão que nós escolhemos viver conforme a orientação das Escrituras? Não podemos substituir, vocês entendam isso, queridos, não podemos substituir a liberdade do corpo de Cristo por controle e crítica, que entra nesse caso aqui. Porque às vezes o religioso não é nem aquele que está na skin do religioso, vamos dizer dessa forma, na performance do religioso. Às vezes é uma liberdade transvestida de liberalidade, de libertinagem até, para acusar aqueles que a pessoa julga ser religiosa. Você está entendendo o que eu estou falando ou eu estou viajando demais? Amém? É assim. Então, entre nesse estado de adoração e de obediência ao Senhor. Isso é muito sério, queridos, porque nós fragmentamos o corpo de Cristo dessa forma. Não podemos de maneira nenhuma entrarmos nesse estado de religiosidade e achar que a religião, o rito, o ritual, a campanha, o louvor, o pastor, ele que salva, e a estrutura, e lançarmos na estrutura a nossa expectativa. Isso é religiosidade. Mas também a religiosidade também pode vir nas formas mais libertinas, quando você vê aquele que se julga livre, impostado demais nas letras, acusando o irmão, que às vezes está pulando na unção de Deus, mas está firmado na verdade. Vamos de fato observar se não estamos nesse estado de monopólio moral, julgando e controlando. E mais uma vez isso aqui está voltando o coração, né, voltando a motivação para um coração insaciável, como o dessa noiva. A base da religiosidade é o descontentamento. Um coração descontente estará sempre colocando os olhos em coisas que ele precisa fazer para poder saciar aquela necessidade não suprida. O que é contentamento? Contentamento é suficiência, é estar satisfeito. E quando nós temos falta dessa virtude, isso coloca a gente num locus, isso coloca a gente num pedestal, e a gente vai passar a ver a vida a partir daquele olhar. Não diz o bispo César que quem é descontente, nada é suficiente. E é assim, se nós estamos num estado de descontentamento, isso nos posiciona num ângulo. Desse ângulo que eu estou aqui, eu vejo a igreja de uma forma. Se eu passo para o lado de lá, eu vejo a igreja de outra forma, de outra perspectiva. Então, quando nós somos colocados num ângulo de descontentamento, a vida inteira passa a ser enxergue dessa forma. Tudo na vida vai estar ácido. Tudo na vida vai azedar, queridos. Por quê? Porque nós temos a falta dessa virtude. E isso está nos levando a um estilo de vida egoísta, lasciva, crítica, aborrecida. Então o Senhor Deus está falando, olhe para Jesus, olhe para a sua vontade, aprenda com Jesus. Lá em João, no Evangelho de João, lá no capítulo 4, o versículo 34, e também naquele Salmo 40, um salmo messiânico, no versículo 8, está falando a respeito do coração de Jesus. O coração de Jesus era inteiramente voltado a fazer a vontade do Pai. Ele queria fazer a vontade. Em João ele fala, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. E lá, no Salmo 40, ele fala do prazer, da alegria que ele tinha de cumprir a vontade do Pai. O contentamento que ele tinha em fazer a vontade do seu Deus. Não havia nenhum desejo, não havia nenhuma paixão fora da vontade de Deus. Uma frase diz assim, o pecado ataca a vitalidade, o amor, a força, o equilíbrio, a paixão e o propósito que possuímos. Queridos, pode até ser prazeroso por um período.
essa vida, mas quando termina, nos fere com as consequências da morte. E eu quero caminhar para concluir o pensamento com vocês. O que aconteceu com essa noiva? Qual foi o fim dessa mulher? Que é o símbolo da igreja, é o símbolo de nós. Não vamos ficar olhando para os irmãos que não vieram. Deus não é assim, Deus não manda recado. É conosco o assunto hoje. Então, nós precisamos parar de olhar uns para os outros aqui. E cada um julgar a si mesmo, assim como o apóstolo ensinou. Julgue o homem a si mesmo. Sabe? E trazer para nós essa realidade. O quanto disso nós estamos enxergando em nós. Dessa noiva infiel. Dessa noiva com os olhos aqui e acolá. Às vezes em coisas até nobres nós aprendemos nessa noite. Não é nobre demais? Culto, religião, liturgia. Tudo isso é lindo demais, é nobre, é lícito. Às vezes podemos achar ídolos dentro da igreja. Com muita frequência, os ídolos maiores estão nesse ambiente do que lá fora. Porque o que é grosseiro, a gente livra muito rápido. Sabe, droga, vício, tráfico, prostituição, essas coisas, a gente chuta isso com muita rapidez. Mas e aí, as coisas que são os pecados evangélicos, os pecados nobres, aqueles pecados que a gente acha que muitas das vezes assim, não tem tanta relevância. Uma fofoca no pátio, é uma maledicência aqui e acolá, orgulho, vaidade, descontentamento, preguiça, omissão, essas coisas todas, que nós vamos tendo como pecados assim, menos importantes. E é o que mais prevalece no meio dos crentes. É os ídolos que mais encontramos dentro da igreja. Sabe, essa falta de amor ao próximo, essa frieza, isso tudo. Então, nós precisamos ter esse olhar. Aqui, esta noiva agora está num estado de morte. Os amantes se unem contra ela. Aqueles que antes eram aqueles que cultuavam com ela, eram aqueles que celebravam com ela, se unem contra ela. Então, o que aconteceu? Lá no Egito, os amantes agora se voltam contra essa noiva. Aqueles pecados que ela cometeu, as consequências alcançam. Resumindo, queridos, o boleto bateu na porta, chegou. A consequência alcançou. Então agora a Bíblia diz que o Egito, as nações ao redor, aqueles que eram, as pessoas que estavam se prostituindo com essa noiva, foram atrás dela, e não foram para celebrar, foram agora para despi-la, arrancar a roupa dela, para apedrejá-la, queimar a casa desta noiva. Ela está agora nua, ela está sofrendo, ela está sendo apedrejada, a sua casa estava sendo queimada. E o pior de tudo, queridos, ela não tinha filhos, porque tinha sacrificado todos eles no altar de Satanás. Você já parou para pensar isso? Uma pessoa sem legado, uma pessoa sem continuidade, uma noiva que perdeu tudo. Por quê? Porque quando foi chorar os filhos, se lembrou, matei todos eles para Satanás. Não tem mais nenhum herdeiro, não tem filho mais para quem voltar, não tem casa para quem retornar, porque foi queimada por consequência das minhas más escolhas. Estou nua, pobre, cega, vendida ao inimigo. E queridos, agora é aí que Deus aparece nessa história. E é muito lindo isso tudo, isso constrange. Isso remove o ambiente de pressão. Esse culto não pode ser um ambiente de pressão. E nos transporta para um ambiente de amor. Sabe por quê? Eu me lembro de Jesus quando ele foi pregar a primeira mensagem dele. Ele diz: arrependei-vos. Arrependei-vos. E lá na Galileia das Nações, lá, no lugar onde tinha mais gentio, mais ímpio, Jesus chega e cumpre a profecia de Isaías, porque Isaías falou que na região das trevas, na região da sombra, resplandeceu a luz. Então ali, Jesus principia o seu ministério, e ele chega lá, e ele diz: arrependei-vos. E arrependei-vos, a raiz grega é mude a maneira de pensar. Então vai começar aqui dentro, queridos, o avivamento que nós precisamos. Começa, nós já estamos com os pés dentro dele. É mudança de mente, é mudança de pensamento. Por quê? Porque a mudança de mente traduz-se em mudança de comportamento, de sentimentos. Isso autoriza nessa terra intervenção espiritual. O que significa isso? O avivamento começa quando nós nos arrependemos. Sabe, o mover é maravilhoso e faz parte, porque o Espírito Santo vem e traz essa atmosfera. Mas, se lembre de uma coisa,
verdadeiros avivamentos começam com arrependimento. Arrependimento. E é por isso que Jesus fala: arrependei-vos. Muda a tua maneira de pensar, Filadélfia. Muda a tua maneira de pensar, porque quando você der razão a essa mudança, isso vai se traduzir na mudança interior, isso vai sair para o lado de fora, o seu comportamento vai mudar também. A partir disso, mude a sua mente. E o versículo 63 encerra essa parábola dizendo que a noiva se lembrou. A noiva se lembrou, e quando a noiva se lembrou, isso significa que ela recebeu um toque na sua mente, assim como o Senhor Deus está aqui hoje, tocando as nossas mentes. A mão poderosa do Senhor está tocando as nossas mentes, queridos, nos fazendo lembrar. Se lembre, noiva, se lembre, Filadélfia, se lembre, renove os seus pensamentos. Sabe, quando nós esquecemos, esquecimento, muitas das vezes é fruto das distrações, é fruto dos nossos passeios lá no mundo, sabe, de ficarmos aqui e acolá, flertando com outros amores. Agora o Senhor Deus está nos dizendo: se lembre. E Jeremias 31, versículo 3, ele diz: porquanto com amor eterno te amei, e por isso com benignidade eu te atraí. De onde é que vem a misericórdia para as nossas vidas nessa noite? Ele sai do coração de Deus o Pai. Ele sai do coração de Deus o nosso Pai. Ele vem de onde as misericórdias não cessam, queridos. Ele parte de onde as misericórdias não têm fim. Ele vem de um noivo que aguardou com paciência a noiva e que se moveu em direção à noiva. E a Bíblia diz que Ele purificou, a Bíblia diz que Ele então nos lavou, que Deus está em Jesus nos reconciliando consigo. O que é reconciliação? Esse versículo, esse capítulo todo, ele encerra no tema reconciliação. E eu acho lindo porque a reconciliação é remover aquilo que causa a separação. O que causava a separação entre a noiva e o noivo? O que causava a separação entre esse casal? Agora isso é removido, e há reconciliação. Aleluia! Reconciliação traduz-se em mudança, de união das partes pela remoção daquilo que antes trazia desarmonia, restauração da comunhão, uma mudança de atitude, aqui, Deus está nesta noite reconciliando, queridos. Deus está hoje nos chamando para uma reconciliação. Deus está falando com vidas aqui hoje, dizendo: é chegado a hora, deu, basta, é o tempo, é a hora é hoje. Deus está removendo aquilo que antes fazia separação, para trazer você novamente para o abraço, e o abraço da reconciliação. Quando o pecador reconcilia, algo acontece. A ira divina, ela agora é traduzida em favor divino. A ira de Deus, ela é traduzida em favor. Há favor sobre a tua vida nessa noite, Filadélfia. Se mova, mas se mova rápido. O teu tempo está acabando. É chegada a última hora. Até quando nós vamos brincar de ser igreja, queridos? Até quando nós vamos ficar brincando entre as quatro paredes? Sabe? Até quando nós vamos ficar com o nosso coração calmo, quando tem cadeira vazia aqui ainda, e tem almas perecendo lá fora? Queridos, quando é? Por quê que nós entramos num culto e vemos uma cadeira vazia e saímos daqui do mesmo jeito? Isso não incomoda? Precisamos converter de novo. E reconciliação é mudança, é conversão, é voltar. É voltar. Por que, queridos, que nós não choramos mais o problema do outro? Talvez estejamos envolvidos demais nos nossos próprios desejos e esquecendo do nosso chamado. Deus te chamou, igreja, para ser luz. As nações estão de olho em você, aguardando com ardente expectativa para ver no que é que vai dar isso, quando Ele te ungiu como igreja e te chamou e te posicionou como rainha nessa terra. Uma igreja adornada com uma missão. Sabe, eu quero te lembrar, existe uma passagem linda que traduz o amor de Deus e que traduz a nossa pequenez e a nossa grandeza.
a nossa pobreza, a nossa riqueza, lembra-te de onde foste cortado. Você é lasca do Cristo, lasca da rocha. Se lembre de quem você é, igreja. Se lembre de quem Deus te chamou para ser nessa terra.